Olá, alunos. Então, vou resolver com vocês aqui as questões que eu deixei na última aula. Algumas questões referentes às leis de Newton, tá? Então, eu deixei lá algumas questões e eu vou responder algumas aqui e comentar alguns aspectos importantes, tá? Aquele exercício lá são poucas questões, 4 questões, salvo engano. A primeira questão é o seguinte: complete corretamente a frase a seguir relativa à primeira lei de Newton. Quando a força resultante que atua numa partícula for nula, então tem que completar essa frase. Letra A, estará em repouso em movimento retilíneo uniforme. Letra B, poderá estar em movimento circular e uniforme. Terá uma aceleração igual à aceleração da gravidade local. Letra D, estará com uma velocidade que se modifica com o passar do tempo. Ou letra E, poderá estar em movimento uniformemente retardado. Bom, então é só lembrar do conceito da primeira lei de Newton, lei da inércia, que diz que um corpo tende a manter o seu estado de movimento quando a resultante das forças, né, que agem sobre ele for nula. Então, quando acontece essa situação, a resultante das forças nele for nula, ele só pode assumir um movimento, um estado, né? Na verdade, ele pode estar ou em repouso, né, em relação ao referencial, ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Tá? O retilíneo uniforme significa dizer o seguinte: significa dizer que ele vai estar com uma velocidade constante e seguindo uma trajetória retilínea. Tá? Essa é a única condição. Observe que a letra B, ele diz que o movimento é circular e uniforme. Então, só para esclarecer, circular e uniforme, apesar de aqui estar dizendo que é uniforme, mas o movimento circular, por mais que a velocidade, o módulo da velocidade, né, o valor numérico seja o mesmo, mas o fato de do corpo estar descrevendo o movimento circular significa dizer que a velocidade está mudando de direção. Tá? Então, se a velocidade muda de direção, a trajetória do corpo não é retilínea, então ali há uma aceleração que a gente chama de aceleração angular. Tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Tá? A resultante que atua em um corpo, ela provoca, né, ela determina que esse corpo poderá estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Certo? Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão é o seguinte: aqui está. João e Maria empurram juntos, na direção horizontal e no mesmo sentido, uma caixa de massa de 100 kg. A força exercida por Maria na caixa é 35 newtons. A aceleração imprimida à caixa é de 1 metro por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito entre o fundo da caixa e o chão, pode-se dizer que a força exercida por João vale em newton. Aí tem aqui as alternativas. Bom, então essa questão aqui de cara dá para a gente entender, né, para a gente relacionar ela à segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica, porque ela trata sobre massa de um corpo, a força resultante que age nele e a aceleração que ele vai adquirir, né? Então, vamos aqui para o esquema que eu fiz aqui para essa situação na segunda questão. Então, imagine aqui que essa caixa bem aqui é a massa que João, né, e Maria estão imprimindo. Repare que a questão disse, né, informou que eles estão imprimindo uma força na mesma direção e sentido. Né? Então, essas forças elas se somam. Tá? Se um deles aqui tivesse exercendo uma força contrária, então essas forças aqui, a seta que indica a direção da força, estaria numa direção oposta. Então essas forças tendem a se somar. Pois bem, então olha só, qual é a força resultante? A força resultante, para que essa caixa entre em movimento, é a soma das forças que Maria imprime, por isso eu botei aqui Fm, e a força que João também imprime a caixa, por isso que eu botei aqui Fj. Então é a soma das duas. Essa é a força resultante. Tá? O problema, já disse que a força que Maria exerce é 35 newtons, está aqui, ó. E a força de João? Não sei, essa é a grande questão, é o X da questão. Mas ele diz que o corpo se move com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E a massa também ele dá, então basta a gente fazer as associações aqui entre a grandeza e o valor numérico. Então a segunda lei de Newton diz isso aqui, ó, que a força resultante, né, força resultante, ela vai imprimir a um corpo de massa m uma aceleração a. Tá? E aí eu peguei aqui a segunda equação, que é justamente para saber quem são os responsáveis pela força resultante. Então é a força de Maria e a força de João. Então eu pego essas duas equações aqui, ó, 1 e 2, e igualo. Então olha só, força resultante,
tomando aqui a somatória das forças, que é a força de João e Maria, isso deve ser igual a formulação da segunda lei de Newton. É igual a massa do corpo, da caixa, vezes a aceleração que ela adquire. Então você vem aqui, ó, a força que Maria imprime é 35. A força que João imprime é o que eu quero saber. Então a massa é 100 kg e a aceleração é 1. Está. Então eu tenho aqui uma equação com uma única incógnita, né? Lembrando da propriedade da matemática, se eu quero saber o valor desconhecido, eu isolo ele em um lado da igualdade e coloco todo mundo para o outro lado da igualdade. Quem já estava aqui, ó, no lado aqui direito da igualdade, fica com o mesmo sinal, 100. Mas o 35 que estava aqui antes e foi para o outro lado, ele vem com o sinal trocado. Aqui ele é mais, vem para cá menos. Então a força que João imprime é igual a 100 menos 35, que dá 65 newtons. Não esqueço da unidade aqui padrão de força, que é o N, que é o newton, tá? Representado pela letra N. Então essa é a resposta que a gente procura. Pois bem, vamos lá para a próxima questão. Só fazendo aqui uma observação. Nesse caso aqui, reparem que eles arrastam uma caixa sobre um plano. É claro que aqui existe uma força de atrito, né? Existe também possivelmente uma resistência do ar que está em volta, mas o problema disso é que é para a gente desprezar todas as outras forças, né? É como se aqui não existisse atrito. Então a única força que age sobre a caixa é a força que Maria e João imprimem a esse corpo, tá bom? Então aqui a gente despreza o atrito e despreza também o efeito da gravidade, né? Porque a força gravitacional puxa essa massa para baixo, mas ao mesmo tempo existe uma reação normal, que eu já falei na aula anterior, do contato do solo com a caixa para cima. Então nessa direção aqui vertical, o somatório das forças é nulo. Então eu só devo considerar as forças na direção do movimento, tá? Que é a direção horizontal. Pois bem, então vamos lá para a próxima questão. Então a próxima questão é a terceira. A terceira questão é a seguinte: associe coluna 1, que é de afirmação, com a coluna 2, relacionada às leis de Newton, né? Então a coluna 1 tem aqui algumas afirmações, né? 3 afirmações na coluna 1. Então a primeira é: quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. Tá? Então se você joga um carrinho, é claro que você está imprimindo uma força a esse carrinho, quando ele cai no chão, a tendência dele é adquirir uma aceleração. Se a massa do carrinho for muito pequena e a força que você imprimiu for suficiente, ele vai se deslocar com uma determinada aceleração, né? Segundo, uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa, né? Que lei é essa aqui, tá? Que ele está se referindo? Terceira afirmação: um garoto está andando com o skate. Quando o skate bate numa pedra, parando, o garoto é então lançado para frente. Então a coluna 2, essa coluna aqui, tá aqui, ó, exatamente terceira lei de Newton. Qual daquelas 3 afirmações está relacionada com a terceira lei de Newton? Primeira lei de Newton, qual daquelas 3 está relacionada com a primeira lei e a segunda lei? E aqui ele dá as alternativas da ordem correta. Vamos para o nosso esqueminha ali, né? Então veja só. Terceira lei de Newton, aqui, né, é o item 2 que está relacionado à terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Olha o item 2 aqui, ó. O que diz o item 2? Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. É aquela lei que a gente já tratou, que eu já comentei. Se um corpo A exerce uma força no corpo B, esse corpo B também exerce uma força no corpo A, de sinal contrário, com a mesma intensidade. Então, que é a lei da ação e reação, terceira lei de Newton. Então, por isso eu coloquei aqui 2. A primeira lei de Newton, a gente lembra que é a lei da inércia, que diz que um corpo tende a permanecer no seu estado de movimento que estava antes, né, que já estava sem nenhuma força agir sobre ele. Tá? Então, olha só, lei da inércia. Tá? Então, aqui, quem que relaciona? Qual dessas afirmativas? Um garoto está andando com skate, então os dois estão em movimento a princípio, mas se o skate para abruptamente por algum motivo, a tendência do corpo ou da pessoa que estava sobre o skate é querer permanecer em movimento, então por isso ele é lançado para frente. Tá? Então aqui seria a afirmação 3. E sobra aqui a afirmação 1 para a segunda lei de Newton, que relaciona a massa e a aceleração que o corpo adquire. E é justamente essa afirmação 1. Tá? Então a sequência correta
Tá aqui, ó, 2, 3, 1, tá? 2, 3, 1, que é a letra D, alternativa D. Certo, a nossa última questão, né? Última não, penúltima. Então, a quarta questão, ela trata do seguinte: o uso de hélices para propulsão de aviões ainda é muito frequente. Quando em movimento, essas hélices empurram o ar para trás e por isso o avião se move para frente. Esse fenômeno é explicado pela... Então, mais uma vez, quer saber qual das leis de Newton explica esse fenômeno. Bom, então se existe aqui duas massas, né, envolvidas e uma massa exerce uma força sobre o outro, então a gente só pode entender que se trata da terceira lei de Newton. Tá? A terceira lei de Newton é que trata disso. Então, olha aqui, eu fiz um esquema. Então, aqui é um avião, que eu fiz aqui a hélice, né? Então, essa hélice, ela de certa forma suga as massas de ar que estão na frente e empurra essas massas para trás. Então, à medida que essas massas de ar são empurradas para trás, ela também exerce uma força de reação, ó, contrária, empurrando, no caso, o avião para frente, né? Então, reparem, essas forças aqui estão na mesma direção, tá? Aqui nesse caso o movimento do avião é para cá, para a esquerda, então elas estão na direção horizontal, né? Só que uma é no sentido para a direita, né? E a outra no sentido para a esquerda. Então é um par de forças, ação e reação. Então aqui não tem muito o que falar, se você entender o conceito, você consegue responder sem maiores problemas. Então a alternativa aqui correta é a letra C, terceira lei de Newton. E vamos agora para a nossa última questão. Vamos ver o que diz aqui nossa última questão. Olha aqui. Última questão. Deixa eu... Pronto. Dá um zoom agora aqui. Então, olha só. No futebol, o pênalti é a penalidade máxima para a equipe. A bola é colocada na linha de grande penalidade, a 11 metros do ponto médio entre as traves, no centro da meia-lua em frente à baliza. E o duelo trava-se unicamente entre o rematador e o goleiro, né? O jogador lá e o goleiro. Imediatamente após a cobrança do pênalti, o jogo prossegue naturalmente, o que significa que o goleiro, se o goleiro defender a bola para longe da baliza, isto é, se ele não segurar a bola, os jogadores que esperam atrás da linha de remate podem continuar a jogar e insistir no remate. Aí ele vem aqui, último parágrafo. Uma bola de futebol está em repouso na marca do pênalti. O árbitro autoriza a cobrança. O jogador chuta a bola, que tem aproximadamente 5 kg de massa. O toque do pé do jogador sobre a bola atua ou dura 0,2 ou 0,20 segundos e ela adquire uma velocidade de 72 km por hora. Não considerando possíveis perdas, a intensidade da força média que o pé do jogador faz sobre a bola é em newtons igual a... Bom, é uma questão um pouco mais comentada. Ele primeiro descreve uma situação e aí cabe a você tirar o que é importante da questão aqui, de informações, né, para resolver a questão. Eu sempre aconselho que você primeiro vá na pergunta. O que ele pergunta? Ele quer saber qual é a intensidade da força média, né, que o pé do jogador faz sobre a bola. Ora, então se ele já está pedindo aqui força, então você pensa logo, se ele quer força, então muito provavelmente a questão ou a equação que eu vou usar é a segunda lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Para confirmar se é mesmo essa, você vai na questão e ver os dados que ele te deu. Repara que se você quiser utilizar essa equação aqui, tá aqui, ó, a quinta questão. O que acontece? Você deve ter... Você tem essa equação aqui, a segunda lei de Newton. Ó. Então você deve ter a massa do objeto que está em movimento e a aceleração que ele adquire. Lá no problema ele falou, ó, a massa da bola é 5 kg e o toque do pé do jogador entre a bola e a massa é 0,2 segundo e a bola adquire velocidade de 72 km por hora. Bom, aí talvez você se pergunte, mas por que tanta informação? O que eu vou precisar daqui? Repara que nesse primeiro parágrafo ele fala uma série de coisas, mas o mais importante está bem aqui, ó, nesse segundo parágrafo aqui, né, antes da pergunta. É o seguinte, para eu saber a força, eu tenho que ter a massa e a aceleração. Ele não deu a aceleração, mas ele te deu informações que, se você aplicar uma relaçãozinha, você consegue achar a aceleração. E o que é a aceleração? Nós ainda vamos estudar, mas vocês podem pesquisar, dar uma lida. A aceleração
é uma grandeza que diz o quanto a velocidade de um corpo varia, tá? Como ela aumenta ou diminui com o tempo. Matematicamente, a aceleração é igual à variação da velocidade que o corpo adquire e o intervalo de tempo para que ele atingisse aquela variação. Então, olha só, se você dividir 72, que é a velocidade que ela adquiriu, porque a bola estava parada, e depois que ele chutou, depois de 0,20 segundos, atingiu 72 km por hora. Se você usar esses dois dados aqui, ó, esse tempo aqui e essa velocidade que a bola adquiriu, você consegue achar a aceleração. E aí é só aplicar a segunda lei de Newton. Então veja, o jogador chuta a bola, o contato entre o pé e a bola dura 0,2 ou 0,20 segundos. A velocidade inicial da bola é 0, mas depois que ele dá o chute, a bola adquire uma velocidade de 72 km por hora. Aí aqui, repara que 72 km por hora é uma velocidade que em metros por segundo é igual a 20. Tá? Existe, você pode pesquisar como é que faz essa convenção. Eu posso lhe adiantar, mas depois eu vou explicar melhor. 72 km por hora, se você quiser transformar em metros por segundo, você divide por 3,6. Toda vez que você tem uma velocidade em km por hora e quer transformar essa velocidade em metros por segundo, você pega o valor dado em km por hora, no caso aqui 72, e divide por 3,6. Então vai dar 20 metros por segundo. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque, veja só, a segunda lei de Newton, ela relaciona a massa e a aceleração. A aceleração também é uma grandeza que relaciona distância e tempo. E no Sistema Internacional de Unidades, essa distância e tempo é dada em metro e o tempo em segundo. Então, por isso que eu fiz isso. Ó. Transformei a velocidade, que também relaciona a distância, tá? e tempo, para as unidades padrão no SI, que é metro e segundo. Pois bem, então eu devo primeiro tentar achar a aceleração. Ó. Então tá aqui, a massa eu já tenho. Poderia muito bem, vou substituir aqui. A aceleração eu não tenho. Aí entra aquilo que eu falei para vocês, ó. Mas a aceleração, ela é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Então olha só, a variação da velocidade aqui é a velocidade final menos a velocidade inicial, no caso do corpo que nós estamos analisando o movimento, a bola. Então ela atinge, depois do chute, 20 metros, que é a velocidade final, tá? A velocidade final que eu falo não é quando ela chega lá no trave, não, né? É velocidade final após o contato do pé do jogador com a bola, esse 0,2 segundo aqui, ó. Então ele vai de 0 a 20. Então 20 menos 0. E o tempo que essa força atuou, ó, foi 0,2 segundo, que é justamente a variação de tempo que essa velocidade foi imprimida. Então fica 20 dividido por 0,2. A aceleração então fica 20 dividido por 0,2. Quem não lembra de divisão por decimal tem que relembrar, né? Dá 100 metros por segundo ao quadrado, tá? A unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, se você não lembra isso aqui, é bom relembrar, tá bom? Isso aqui se chama-se divisão, ou melhor, operações matemáticas com números decimais, tá? Então, divisão por decimal. Dá uma lembradinha nisso aqui. Então, agora que eu já tenho aceleração, a força resultante fica fácil. Eu já tenho a massa aqui, ó. Quilograma é a unidade padrão de massa do sistema internacional, então eu vou lá. Força resultante é igual a 0,5, que é a massa, vezes a aceleração, que é 100. Isso aqui, multiplicação também por decimal, é bom lembrar também, isso aqui dá 50 newton. Então 50 newton é a força média que o jogador, ao chutar a bola, imprime a ela, tá certo? Então essa é a nossa aula de hoje.